Porque quem viu o curso viu que nós estamos num meio especial, então o que a gente vai fazer, na verdade, é uma celebração. Uma vez por ano a gente faz esse vale desse ano, para conectarmos o nosso estado de consciência tão partido, tão fragmentado, a consciência já purificada, já pura dele, já curativa. Eu sempre costumo lembrar que o irmão desses nosso, nessa situação de consciência, basta ele estar presente, basta que a sua aura esteja vibrando e que nós, de alguma forma, nos conectemos a esse, criemos uma ligação entre as energias que dele naturalmente fluem, para que esse processo promova um grau, e esse grau vai sempre depender, é sempre um mistério a partida, porque vai sempre depender da interação dessas forças sublimes, né? Que hoje a gente já fala isso com uma tranquilidade até maior nessa nossa sociedade ocidental, porque sabemos que não estamos falando de quimeras, há anos e anos essa gente nos precedeu aplicando essa força divina, exercendo esse mandato divino, realizando curas, transformando corações, mas sem uma base no finais, ainda depois que a civilização se estabeleceu, todos os seus parâmetros e critérios de racionalidade, mas ele sem nenhuma base de entendimento. Hoje eu acho que nós temos um privilégio enorme, porque temos esse, vamos chamar assim, esse instrumental trazido pelo lado ciência do conhecimento humano a nós. Então, quando a gente se coliga, quando a gente conecta com esse grau vibratório, com esse estado de consciência desses irmãos, processos acontecem, e acontecem, vou repetir, né, de maneira particular a cada um que faz. Então, estamos unidos aqui. O que facilita sermos juntos é que, se nós todos estivermos dentro desse padrão, acaba que, como uma chama de vela, não tem uma vela só para acender várias outras, a gente consegue, como é essa história, a gente consegue ir repassando e vai criando um ambiente favorável, que aquilo vai quase como que aumentando ou multiplicando, entrando em sinergia os nossos processos. Então, mas o processo é de cada um de nós. Então eu peço muito que hoje a gente esteja, cada um na sua forma, cada um do seu modo, prontos a estarmos conectados, e mais ainda, porque isso nesse nosso tempo hoje urge em verdade. Os tempos que vivemos são tempos capitais, são tempos decisivos para a humanidade. Talvez, para quem tem uma percepção de que a humanidade já tenha vivido várias eras civilizatórias, para quem não acredite que as histórias da Atlântida, da Lemúria, de Nu, de continentes perdidos ou de civilizações perdidas sejam pura fantasia do inconsciente humano, talvez nós estejamos numa era muito semelhante àquela que foi vivida pelas civilizações que nos precederam. E aí é um momento grave que traz dentro dele uma série de desafios, mas ao mesmo tempo traz como que um grande trampolim para que nós possamos dar um salto. A humanidade toda hoje vive, né, processos, não adianta a gente nem enumerá-los aqui, mas é fácil, basicamente olhe para o jornal e veja isso. Ainda que os jornais sejam também parte desse processo, que nos apresentem coisas, né, a imprensa de uma forma geral, mas não é esse o nosso questionamento hoje. O que nós temos que perceber é que, independentemente de tudo que está fora, há um processo interior que nós comandamos, e que esse processo se reflete na nossa vida, necessariamente. Mas se nós o fazemos de uma forma real, no sentido de entendermos o que seja a realidade, que nós não somos separados de ninguém, que a unidade fundamental é um tecido que nos mantém absolutamente conectados, queiramos ou não, entender que fazer esse processo existir, trabalhá-lo, realizá-lo, vai levar a sua ação ou o seu resultado à humanidade inteira, pelo menos a humanidade inteira que habita nesse planeta, encarnada e desencarnada. Portanto, nós somos todos nós responsáveis, por exemplo, por uma pessoa que está morrendo de fome na África ou aqui na esquina. Nós somos todos nós responsáveis, por mais que isso pareça absurdo. Esta conexão nos permite, em algum grau, por existir essa responsabilidade, ainda que não tenhamos sido agente direto de nada, mas por termos essa responsabilidade inerente,
principalmente nesse nível mais profundo, de exercermos uma ação em direção a que isto deixe de existir. A maioria de nós, externamente, pode fazer muito pouco. Nós podemos fazer. A nosso alcance, todos os dias, se nós pararmos para pensar, estamos sendo apresentados a situações em que somos chamados a compartilhar. Hoje mesmo, né? Vou dar um exemplo pessoal, mas no sentido assim de a gente entender certos questionamentos que nós fazemos, eu mesmo faço, muitas vezes. Eu tomava hoje café da manhã num barzinho, numa cafeteria de galeria de rua, uma outra pessoa, e fui abordado por uma criança que eu já conhecia dali da Redondeza, daquelas crianças que estão recebendo o pano de prato, né? Pede o pano de prato e pede. E a nossa companheira lá de casa que nos ajuda tinha dado um sinal nessa conversação, que disse: nós estamos precisando de pano de prato. Aí eu sempre brinco para aqueles que estiveram lá em Mendes entendendo a manifestação, mas olha, eu não vou em uma loja comprar pano de prato, eu vou esperar que ele chegue pela mão de alguém. E aí, depois passou um tempo, não foi isso nem ontem, nem de ontem, porque a manifestação ela é um treino, né? Um treino de consciência, um treino de processo. Então passaram-se alguns dias, não sei quantos, desde que ela pediu o pano de prato, e hoje eu abordado por uma criança que vendia pano de prato, ela veio não me vendeu o pano de prato, ela veio pedir que pagasse uma comida para ela. E na mesma hora, na minha cabeça, passou todo aquele processo que ela está sendo explorada pela mãe, né? Ela está sendo vendida ali, que vai fazer isso, aquilo, outro, tá? E esse processo geralmente nos leva, racionalmente, a dizer o seguinte: não vou dar. Né? Eu acho que todo mundo já se questionou, né? Se ela está sendo explorada pela mãe, ela vai pegar esse dinheiro, vai dar pela mãe, mas ela não pediu dinheiro, ela pediu que eu pagasse uma comida. Eu fui ali, paguei a comida, ela com pano de prato, eu comprei. Assim, um gesto ridículo, no sentido de o que isso tem feito para resolver qualquer situação em termos amplos. Eu estou dando isso como exemplo, porque quando a gente fala em ações externas, por maior que seja o nosso alcance, por maior que seja a nossa capacidade, sempre vai ser limitado. Isso muitas vezes nos desestimula. Mas o processo de redenção do mundo passa por algo que é muito mais complexo do que isso, mas que leva em conta os atos de compartilhamento e a consciência de compartilhamento. Porque no momento em que eu tenho uma consciência de compartilhamento, em que eu faço o meu ato no nível que eu possa, sem questionamento, sem julgamento, porque o terror disso é o julgamento. Imagina o seguinte: não se dá nada a uma criança dessas, ela pede uma comida e você não dá, porque ela está sendo explorada por um terceiro, por um adulto, então eu não vou dar. Eu não vou comprar o plano de prato, porque ela vai entregar na mão de um adulto que vai viver as custas dela. Esse julgamento, por mais certo que ele pareça, estou usando isso aqui como uma visão suave, para mostrar o nosso estado de julgar. Né? Esse julgamento, por mais certo que ele parecesse, ou que fosse verdadeiro, ou que realmente houvesse alguém explorando, e a chance de haver pode ser maior de 99%, não interfere na estrutura, na consciência de compartilhamento que nós devemos ter. O nosso desafio é não sermos juízes do mundo. Portanto, se alguém faz um movimento de pedir alguma coisa a você, e agora eu vou repetir, essas palavras não são minhas. Essas palavras são de alguém que acho que nós todos devemos respeitar. Não negueis nada a quem vos pede. Ele até vai mais fundo. Né? Se alguém te pedir a túnica da cara, né? Mas alguém falou uma coisa um pouquinho mais parecida do que a gente pode fazer. Antes dele veio um outro grande mestre chamado João o Batista, que foi mais sutil, mais talvez para o nosso nível ainda. Na verdade é isso mesmo. O símbolo de João Batista é o ego que está começando a querer se transformar no eu, no Cristo. João Batista tem uma posição muito mais parecida, talvez mais interessante para que a gente comece. João Batista diz: aquele que tem duas, reparta o que não tem. O salário, e eles ganhavam realmente em sal, né? Os romanos eram pagos em sal. Pegue o seu salário, dê um pouco do seu salário
ou faça algum movimento de doação. O nosso grande desafio é não sermos juízes do mundo. E nós, se nós nos analisarmos, nós somos juízes o tempo inteiro do mundo. Até em situações tão simplórias como essa que eu escrevemos. E eu me lembrei, na hora que eu ia não fazer nada, eu estava numa conversa que era aparentemente importante, né? E a criança estava aparentemente me atrapalhando. Parei para pensar, é um exercício que eu tenho tentado fazer que eu quero compartilhar com vocês. Nós movimentarmos as nossas forças no sentido inverso daquelas em que nós ultimamente, ou desde sempre, venhamos fazendo. De modo que a consciência de compartilhamento vai crescendo dentro de nós, e aí nós vamos compreender o quê? Que há um outro poder que, muito mais do que as nossas ações materiais, que podem e são muito limitadas, vai ser despertado dentro de nós, porque o poder crístico é igual em nós e é igual no Barack Obama. É mais absurdo que essa afirmação parece. Só que, se ele pode muito externamente, dentro dessa realidade crística, que ela é a base, a matriz das coisas, nós todos podemos igual. Mas quem de nós vai lá despertar aquele ser dormente, aquele Messias do mundo dentro de cada um de nós? Mas esse Messias, quando ele acorda com um outro grau de consciência, um outro grau de poder, que faz com que nós sejamos, com olhos mais abertos, capazes de nos acreditarmos poder participar de alguma forma na reconstrução da vida. Por isso, quando a gente chega nesse mês de milagre, hoje nós terminamos, falamos na semana passada aqui, numa festa. Por que esse mês de dezembro ele é escolhido? E ele coincide festas de várias tradições. Como o Hanukkah, que terminou hoje, que acabou, o dia findou agora, e o 8º dia termina mostrando o poder do milagre que existe dentro de nós, o poder da cura, o poder da transformação, o poder da luz, dessa festa das luzes. Esse ano, esse mês é o mês em que se põe também o Natal de Jesus, o Natal crístico. Tanto o Hanukkah quanto o Natal, as tradições e as instituições religiosas vão externalizando, superficializando, fazendo com que eles se transformem em festas lindas, bonitas, mas menos profundas do que deveriam ser. O Natal, como o Hanukkah, e hoje nós estamos falando do Natal, é um exemplo disso. Olha o que está ali no Natal descrito: o nascimento de um menino Deus. E aí, no primeiro momento, a gente olha um ser divino, separado de nós, exceção, que possui um poder e uma natureza completamente diferente da nossa. Eu acho que isso só já desestimula completamente as nossas tentativas internas de buscar crescer. Mesmo que a gente se ampare, mesmo que nós tenhamos fé, mesmo que nós queiramos chegar perto, ele está mais distante do que parece. Mas se a gente vai mais profundamente, o significado mais profundo dessa história é que esse menino Deus é esta consciência dormente que precisa renascer dentro de nós. E no Natal, que todos os anos se repete, é o momento de nós podermos usar isto, esse processo, esse momento, como força de alavanca para que nós possamos subir em grau. E por isso que eu pedi essa primeira. Isso aqui é o verdadeiro Natal do Cristo no meio mais profundo da nossa vida. Se bem que para nós, para cada um de nós, né, isso aqui vai aparecer de uma forma ainda criança. Só faltou aqui um menino. Mas em nós estamos mergulhados numa consciência muito inferior. E esse processo de nascimento, de Natal, de um Deus, que começa menino, é o significado profundo da festa cristã do Natal. Na verdade, cada um de nós precisa, a cada ano, aproveitar esses momentos para fazermos em nós nascer alguma coisa mais profunda que entenda e nos mostre que muitas dores e sofrimentos haja, muita dúvida, muito medo haja, ainda assim,
A realidade mais profunda da vida é maior do que isso. No momento em que nós temos essa certeza, as portas se abrem, nós entramos em outro grau de consciência e podemos, quando possível, e é possível sempre de alguma forma, ainda que nós não possamos fazer o tempo voltar atrás de uma maneira linear, como nós conhecemos, nós podemos fazer modificações, sim, que façam com que o que aparentemente vem à nossa frente se modifique. A consciência crística, uma vez nascida e cuidada, para que ela possa crescer dentro de nós, é capaz de nos fazer lembrar, como a gente tem repetido aqui na última vez, no que nós chamamos de reino do milagre, mas que na verdade é o reino do real. Porque todo o mais que nós temos vivido até agora, por mais absurdo que isso pareça, é o reino da ilusão. Semana passada nós falamos aqui sobre o tempo. E hoje a gente pode falar com muita liberdade que é possível que nós mergulhemos nesses abismos chamados tempo, que entremos em consciência e façamos certos movimentos que vão se refletir no que nós entendemos ser o tempo, em alguma coisa que nós chamamos hoje de futuro, que vai aparecer, né, para nós em algum momento, mas que quando a consciência se alarga, esse processo vai para dentro dela e não para fora. Então, dentro desta consciência desperta, não há passado, não há presente, não há futuro. Mas isso também não foi nem Jesus quem falou. Isso, se a gente for olhar, qualquer hoje cientista, físico ou alguém interessado na física sabe que o tempo, como nós o entendemos ainda, né, que ele corre por nós, que ele rio, que ele é uma bruta de uma ilusão. E esse instrumento de usar o entendimento disso a nosso favor ainda está muito longe da maioria das criaturas. Os grandes iniciados de todas as religiões de todos os tempos nos mostraram com toda a clareza como fazer isto. Como fazer viagens ao passado para modificar karmas. Como fazer mergulhos interiores para transformar situações que são aparentemente intocáveis, que correm de uma forma célere e inapelável, mas que são capazes de serem transformadas por esse estado de consciência que nos é oferecido. Isso não é alguma coisa que está trancada dentro de 7 chaves de gnoses ou de conhecimentos esotéricos mais profundos. Hoje isso está posto com muita clareza à nossa frente. Nós não nos utilizamos, quando eu digo nós, eu estou absolutamente me incluindo dentro dessa turma. Nós não nos utilizamos ainda disso, nós não sabemos que é possível fazer nascer em nós um Cristo. O Natal não é apenas o Natal do menino Jesus, tão bonito, tão belo, que a gente reúne os amigos, os parentes, mas que é um momento em que a vibração é favorável para que os nossos trabalhos de nascimento, de gestação, nascimento, a gente está fazendo uma gestação ao longo de um tempo, esse momento do nascimento. O nosso trabalho para o nascimento se mostra mais favorável. É um momento, tudo fica melhor, né, nesse mês até o Natal. Parece até que as coisas são, né, possíveis. Parece não, elas são possíveis e passíveis de serem trabalhadas. Eu deixei essa como primeira para mostrar uma bela. Isso aqui mostra a presença divina, isso aqui mostra que dentro de nós existe uma chama inapagável, ela não se extingue, ela só está dormente, como aquele Cristo na tempestade. Cabe a gente fazer o trabalho de despertar. E aí, por que a gente está repetindo isso aqui? Porque a religião cristã, de uma certa forma, ela nos apresenta um Cristo. Mesmo o Natal é a única, talvez a exceção mais evidente, uma figura de um Cristo verdadeiro. Aquela criança intocável, menino Deus que nasce, festa, mas todas as nossas
representações do Cristo nos levam muito em direção a um Cristo sofredor, a um Cristo que nos obriga a aceitar um destino selado, a um Cristo pregado na cruz. Quando, na verdade, só para que a gente ilustre um pouco fatos históricos, até para chancelar o que a gente está dizendo, esse Cristo pregado na cruz só foi mais evidentemente posto ou apresentado aos fiéis ao longo de uma evolução da instituição Igreja Católica, quando ela entra num campo de poder material muito intenso. Nós não vamos encontrar representações de Jesus pregado morto na cruz, não vamos encontrá-las a não ser depois do século XIV. E o ápice, o auge disso vai ser nos períodos inquisitórios da Igreja e ainda predominam hoje. Se bem que já há muitos templos católicos, se vocês observam, já existem alguns templos católicos que já nos apresentam a cruz sem Jesus. E mostram Jesus de uma outra forma, porque até mesmo dentro do catolicismo existe um movimento que surgiu. Olha só, você já, a gente tem aqui São Francisco de Assis falou, recebeu a sua missão de reforma da igreja de um crucifixo. A gente tem ele aqui na casa? São Damião. Mas é do lado aqui, você vai. Então, vamos ver se a gente acha. Só queria. A gente tem um tempinho ainda. Eu falei que hoje não tinha palestra, mas é que eu queria que a celebração tivesse um grau, sabe, não de ritualidade superficial. A gente não vai fazer um rito aqui bonitinho ou não, mas que não tenha. Que a gente entendesse o processo, vai achar? Ou vou ter que puxar mais linguiça? Estou brincando. Isso é muito sério, que a gente está no meio de uma vibração muito forte. E, ao mesmo tempo, vocês podem ter notado, esses últimos dias são os dias que eu estou diferente. Nós viemos aqui para dentro e a gente traz aqui para dentro, eles abrem a porta. Sabe aquela história que diz assim? Acharam, São Damião? Então, sabe aquela história que a gente fala assim, deixa entrar todo mundo, bota para dentro. Eu fiz até de pedaço, né? Foi. O que acontece nesses dias é que a gente traz com a gente tudo que a gente tem de bom e de não bom, tá? Então hoje é um dia especial para que essa história daqui a pouco saia todo mundo muito bem daqui. Olha aqui. Esse foi o Francisco de Assis, quando deu bom, foi legal? Vegetariano, ou então malheira de carne de boi. Eu falei de uns crucifixos de Jesus morto, porque sabe, mas alguém poderia pensar, não, mas Jesus falou a Francisco de Assis de um crucifixo. Mas repare como é que está Jesus nesse crucifixo aqui, que eram os crucifixos usados na Idade Média, na Alta Idade Média. As primeiras representações surgiram, todas elas têm mais ou menos esse tipo de figura. Primeiro, não tem a estátua, é uma pintura. E depois, essa figura está longe de estar morta, está com os olhos bem abertos. E foi ela que olhou bem no olho de Francisco de Assis e disse: vai e reforma a minha cruz. É muito interessante para aqueles que essa parte da Idade Média, parte muito interessante, porque houve ali uma tentativa de fusão. Se vocês olharem bem aqui, não é o caso, mas já que está aqui, as descrições, você vai olhar no Google, isso aqui é o centurião, isso aqui é um mestre cabalista